Boa noite, minha amiga Ruth. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho e também quem está nos acompanhando pelo YouTube. Boa noite, meu amigo Thiago. Exatamente, final de semana de muita bola rolando. Todos os jogos pelo Campeonato Cearense, né? O Ceará e o Fortaleza descansaram esse final de semana porque já estão classificados para as semifinais do estadual. Mas tivemos bola rolando tanto pela primeira divisão quanto pela segunda divisão do Campeonato Cearense. E a gente já trouxe os resultados nos nossos boletins. Porém, nós também temos aqui a situação dos clubes, né? O quadrangular da morte, né? O quadrangular do rebaixamento, como é conhecido. Me diga aí, como é que exatamente, nós temos aí Iguatu liderando, fora da zona de perigo. Nós temos... Não escapou ainda faltam 2 jogos, são 3 rodadas. O primeiro foi nesse final de semana, o segundo vai ser no próximo final de semana e no último final de semana de fevereiro, acho que ainda vai ser o último final de semana de fevereiro, vai ser o último jogo do quadrangular da morte. O Iguatu começou muito bem, venceu o Cariri por 3-0, o Cariri, por sinal, situação complicadíssima, porque agora vai pro duelo contra o Barbalha, precisando de um resultado positivo para tentar ainda ter chances de permanência na elite do estadual. No caso do Barbalha, o Barbalha sofreu um empate amargo, né? Porque o Barbalha estava ganhando até o último minuto da partida, mas acabou sofrendo um empate dentro de casa para o time do Floresta. Barbalha que inclusive, por conta desse gol, teve muita reclamação por conta desse gol do Floresta. Eles alegam falta do time do Floresta no lance, inclusive soltaram uma nota de repúdio contra a arbitragem, né? Mas o fato é que o resultado foi de fato 1-1, né? Um empate importante para o time do Floresta, que vai agora jogar contra o time do Iguatu, né? E que tá com chances aí, grandes possibilidades de conseguir se livrar do rebaixamento, né? E aí pro time do Barbalha, cabe ao Barbalha vencer os 2 próximos jogos para garantir essa permanência na elite por mais um ano, né? O Barbalha que ano passado escapou por um gol, esse ano tá numa situação complicada, mas futebol... Nos 3 últimos anos, né? Exatamente. Vem passando por essa situação. Mas essa situação tá mais complicada, por quê? Porque os adversários do quadrangular do rebaixamento são equipes mais fortes do que o Barbalha, tem maior investimento, disputam um campeonato brasileiro, né? No caso o Floresta a 3ª divisão, o Iguatu a 4ª divisão, então são times de poder aquisitivo maior do que o time do Barbalha. Então é uma situação complicada, mas futebol é imprevisível e é por isso que a gente ama tanto futebol, porque é um esporte totalmente imprevisível, resultados improváveis podem acontecer e claro, o Barbalha se apega nisso também para, quem sabe, aí, escapar do rebaixamento. Pronto, falamos sobre as rodadas do final de semana? Exatamente, vamos só passar rapidamente aqui pela Série B, porque a Série B também final de semana tivemos rodada, e só para trazer aqui a classificação, que é a seguinte, ó, no grupo A o Maranguape tá liderando, tá, com 7 pontos, em segundo tá o Caucaia, o Itapipoca é o terceiro com 3 pontos, Atlético e Tiradentes tem 1 ponto, e o Tiradentes hoje é o lanterna, o último colocado do grupo, ele é rebaixado para 3ª divisão. No grupo B nós temos aí a liderança do Quixadá com 6 pontos, o Guarani de Juazeiro, que venceu o primeiro jogo e empatou no último final de semana agora contra o Pacatuba, é o segundo com 4, o Icasa é o terceiro com 1 ponto, o Icasa ainda vai jogar na quinta-feira contra o Quixadá, certo? Vai lembrar que foi adiado o jogo do Icasa, a gente até trouxe aqui, você lembra, né? Que você até perguntou o porquê, mas o Icasa ainda vai jogar o segundo jogo, mas a atual situação é que o Icasa é o terceiro com 1 ponto, mas pode chegar a 4 se vencer o Quixadá. Inclusive, talvez, quem sabe, tomar essa segunda colocação do rival Guarani de Juazeiro. O Pacatuba hoje é o 4º com 1 ponto e o 5º colocado é o Crato. Na lanterna ainda não venceu nem o jogo. Situação é preocupante ainda, não desesperadora, mas preocupante, tá? Tem que estar ligado aí o sinal de alerta do time do Crato, que é o lanterna e pode acabar nessa posição, acaba retornando para a Série C. O Crato que montou um time até interessante para a Série B do Campeonato Cearense, mas até esse presente momento ainda não conseguiu encaixar e não conseguiu nenhum resultado positivo. Vamos falar agora sobre o Ceará, que acertou a permanência do lateral Eric Melo. Exatamente, o Ceará acertou hoje a permanência do lateral Eric Melo. O Ceará
como ele comprou o Eric Melo definitivamente, então o antigo contrato, que era de empréstimo, foi rescindido. E, inclusive, esse contrato já foi publicado no BID, essa rescisão. Por isso, o Eric Melo não viajou para Aracaju, onde o Ceará enfrenta na quarta-feira, o time do Sergipe pela Copa do Brasil. E agora o que o Ceará está esperando para oficializar essa compra é que o Eric Melo rescinda o contrato dele com a Jacuipense da Bahia, que tem uma parte dos direitos econômicos do jogador, certo? Essa compra, o Ceará não divulgou os valores dessa compra, mas era uma compra prevista em contrato, caso o Ceará tivesse interesse na permanência do jogador. O Eric Melo, ele chegou ao Ceará no meio da temporada passada, já na Série B, em agosto, né? Disputou 3 jogos pelo Ceará e esse ano já disputou 3 jogos também nessa atual temporada e foi um dos jogadores que estiveram aí presentes no elenco nesse acesso, né? Ele foi boa parte do Campeonato Brasileiro, foi reserva porque o Matheus Bahia foi o dono da posição. Nessa temporada não mudou muita coisa. Na verdade, ele ganhou um concorrente a mais, que é o Nicolas, para a posição. O Matheus Bahia, como permaneceu no Ceará, continua dono da posição. O Nicolas hoje varia ele entre titular e reserva, mas é o segundo, né? É o reserva imediato. E o Eric Melo tá aí como a terceira opção, né, do time do técnico Léo Condé. A gente já falou sobre o Ceará, agora vamos falar sobre o Fortaleza, que está endurecendo, né, as medidas contra a clonagem de cartões do sócio torcedor. Exatamente. Me conte aí o que é que está acontecendo com Fortaleza. O que aconteceu? Houve um vazamento, houve clonagem de cartões no programa sócio torcedor do Fortaleza. E o Fortaleza anunciou ontem medidas para que isso não aconteça novamente. Sim. Certo? E aí nós vamos passar aqui para as medidas rapidamente, que são o seguinte, reforço na segurança dos servidores e sistemas para proteger as informações, revisão e aprimoramento dos processos internos, parceria com empresas especializadas em cibersegurança para fazer um monitoramento contra possíveis ameaças, realização de auditoria externa independente, né, que ainda está em andamento, monitoramento contínuo para detectar qualquer atividade suspeita, contratação de consultoria especializada para um diagnóstico com foco na LGPD e na segurança de dados, e também, por recomendação da operadora de cartão de crédito, foi feita a troca da chave de segurança das transações para maior proteção dos dados. E aí vamos só rapidamente aqui trazer uma fala, na verdade, do Marcelo Paes. O Marcelo Paes, ele se desculpou oficialmente com o torcedor, né, por conta desse incidente que aconteceu no Fortaleza, e garantiu que essas medidas, esses casos não vão acontecer novamente. Esse caso aconteceu no dia 13 de janeiro. E nós reforçamos aqui o nosso pedido de desculpas ao torcedor. Reconhecemos o problema, pedimos desculpas aos sócios que foram afetados com essa situação, reforçamos o compromisso de trabalhar para evitar situações como essa. O Fortaleza já tomou e vem tomando todas as medidas necessárias para corrigir essa situação. Continuaremos monitorando tudo para assegurarmos a proteção dos dados de nossos torcedores. Mais uma vez, agradecemos pela confiança. Vamos sempre juntos buscando o melhor para o nosso clube. Um forte abraço a todos. E desde que o Fortaleza tomou essas medidas, não aconteceram novos casos. Mas existe alguma ferramenta para identificar os cartões que foram clonados ou não? Não, os cartões que foram clonados, eles já foram identificados, os torcedores já relataram o problema pro Fortaleza. O Fortaleza, inclusive, está com um canal aberto para poder, caso algum torcedor não tenha relatado esse problema, que ele possa entrar em contato com o clube para resolver. Mas o fato é que os cartões já foram identificados, né? E aí o Fortaleza também identificou e já está tomando essas medidas para evitar novos casos, novos problemas com o sócio torcedor, que gera boa parte da renda do clube, né? Gera boa parte da receita do clube. Com toda certeza. Muito obrigado pelas informações, Vitor. Até amanhã. Até amanhã com o jogo do Ferroviário, tá? Pela Copa do Nordeste. Com toda certeza, amanhã a gente traz os detalhes. O jogo é que horas? O jogo é 7h30 da noite. 8h30 da noite. Pronto, pois a gente traz todas as informações sobre esse duelo do Ferroviário. Muito obrigado, uma ótima noite para você. Até amanhã.